Agradeço o convite, né? Eu realmente eu estive muito tempo afastado mesmo por vários motivos, né? Que a gente acaba fugindo e no fim a gente sabe que o caminho realmente não é a fuga, né? É o enfrentamento. Eu agradeço de coração, né? Estou realmente meio enferrujado, né? Faz tanto tempo que eu não faço, mas eu me propus a fazer esse evangelho, né? Pelo que a gente estava conversando, né? Eu escolhi o tema, como é um tema livre, eu resolvi falar sobre a prece, né? Eu acho que cabe muito bem nesse momento, né, da pandemia. Nós fortalecemos a nossa fé, e nós entendemos um pouco mais sobre a prece. Então, é sobre isso que eu vou falar. Então, vamos para a oração inicial, né, em que a gente possa fechar os nossos olhos, nos acalmarmos, pedimos a presença dos nossos mentores pessoais ou anjos protetores e elevarmos nossos pensamentos todos juntos, em uma única união, pedindo a presença dos mentores do Evangelho, elevando os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, pedindo humildemente, Jesus amigo, aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome, estudando os teus ensinamentos, pedimos a tua bênção, a tua proteção, para que possamos nos manter equilibrados, com pensamentos focados, com coração sereno, e faço a oração que nos deixastes há mais de 2000 anos atrás, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não deixeis cair em tentações da vida, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Graças a Deus e graças a ti, Mestre Jesus. Bom, a prece, ela é muito assim teórica no seu sentido de dissertação, mas eu acredito que quando escolho um tema, eu tento, ainda mais esse pelo Zoom, eu tento escolher aquilo que vai ao encontro daquilo que nós mais precisamos e aquilo que eu me sinto mais fragilizado, que eu preciso estudar mais. Então, esses são os dois critérios que eu uso, e eu achei que a prece entraria muito bem nessa situação de hoje, né? A prece, ela é uma invocação, é uma projeção do pensamento, né, na qual nós fazemos uma relação mental a quem nos dirigimos. E essa relação mental cria-se um relacionamento, onde nós temos o amparo e a proteção a quem nós nos dirigimos. Então, ela é um ato que é um dever que devemos ter, mas que não deva ser um dever que pese nos nossos ombros. É um dever que a gente deve ter em relação não uma obrigatoriedade, mas uma coisa que faz parte do nosso hábito, do nosso cotidiano, né, do nosso dia a dia. Nós podemos identificar a prece no sentido de você pedir. Eu preciso identificar as situações da vida, e para isso eu preciso ter um conhecimento, para que eu possa identificar em que momento eu falo, nossa, aqui eu tenho que fazer uma oração. E isso é muito interessante, a gente ter esse conhecimento. Porque eu posso, através da prece, fazer um pedido, um recorrer. Eu me recorro a alguém, ao meu mentor, eu me recorro a Jesus, ao plano espiritual, eu me recorro a Deus solicitando algo, né? E essa solicitação, ela realmente é atendida quando nós realmente fazemos de coração sincero, de coração limpo, com humildade e com simplicidade. Então, se eu estou trabalhando, eu já falei isso em algumas oratórias, em que eu sinta que o ambiente realmente está me desequilibrando emocionalmente e espiritualmente,
ou se eu estou participando de algo entre os meus colegas que realmente é um lado não bom da maledicência, ou se eu tenho alguma interferência de algum paciente que me desequilibre, eu identifico que esse é o melhor momento para fazer uma oração. E eu faço isso com frequência. Eu aprendi, através deste treino, a fazer com frequência. 5 minutos eu me afasto, eu faço uma comunhão com Deus e eu volto equilibrado, com paz e equilíbrio. E muitas vezes alguns enfermeiros falam: o que aconteceu? Eles não entendem a minha mudança comportamental porque eu mudei o meu campo vibracional. E é isso que nós precisamos aprender, né? Se eu chego em casa e tem também um desequilíbrio, né, na harmonia do lar, eu preciso identificar essa situação, pedindo proteção, pedindo equilíbrio, serenidade, para que eu possa interceder nesta família de uma maneira harmônica, não de uma maneira repressora, de opressão, mas de uma maneira carinhosa, tentando restabelecer. Mas a prece também não serve só para pedir, ela serve também para agradecer. E esse sentimento de agradecer é o sentimento de gratidão. Nós já falamos também muito sobre a gratidão, que é algo que nós devemos ter esse hábito também. Sermos gratos por tudo. Sermos gratos por tudo que nós temos, sermos gratos pela nossa saúde, sermos gratos porque temos um prato de comida para se alimentar, né? Esse sentimento de gratidão também deve sempre estar presente dentro de nós. E o último, em relação à prece, é o louvar. O louvar, eu entendo que é você aceitar Deus, né? Um Deus, uma inteligência suprema, né? Uma causa primária de todas as coisas, em que a gente se submete a Ele, né? Louvando Ele nesses momentos que a gente tem que, né, só ficar pedindo, mas também temos, né, que louvar, reconhecendo Ele como Pai. Então, essa é a prece em relação a isso. Mas quando eu falo dos bastidores da prece, eu entendo que existem virtudes dentro do Evangelho que elas estão aliadas, elas correm junto com a prece. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é a fé, a outra é o amor. Então, eu pus alguns itens que nós já sabemos, mas como existem colegas que estão participando pela primeira vez, são conceitos básicos que nós precisamos ter. Um, que é Deus, ele nos criou por amor, criaturas destinadas a amar. Isso eu acho muito bonito, porque este é o propósito das nossas vidas. Nós devemos amar. Nós podemos relutar, nós podemos resistir a esse amor, mas cedo ou tarde, um dia nós nos curvaremos esse amor. Então, a destinação do homem é amar. O segundo é que Deus deu a inteligência e atrelou essa inteligência à razão. Somos seres, os únicos seres racionais. E por que ele fez isso? Ele deu essa inteligência atrelada à razão para que a gente possa auxiliar e desenvolver os nossos sentimentos, né? Para que a gente possa potencializar, né? Alavancar o sentimento através da inteligência. Então, nós devemos fazer um bom uso da inteligência, né? Devemos sair da ignorância, do desconhecimento, como nós estamos fazendo hoje. Nós estamos estudando para sair deste desconhecimento e colocar em prática isso. Então, Deus deu isso para que a gente possa alavancar este sentimento em um mundo que tenta tirar esse sentido de nós. Então, este mundo das fascinações, das tentações, acaba, por vezes, nos distraindo e nós acabamos, por vezes, perdendo este propósito da vida. Nós acabamos nos escravizando pelo ter, sendo que a existência humana é o ser. Não estou dizendo que nós não podemos ter o ter, mas o ter, ele é um mecanismo para que a gente possa desenvolver o ser. A outra, atrelado a isso, é o que a gente sempre fala do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade que você tem de fazer o que você quiser.
Você é livre para fazer o que você quiser. Mas Deus, dentro da sua inteligência, atrela esse livre-arbítrio à lei de ação e reação. Você faz aquilo que você quiser, mas existem consequências. Essas consequências, elas podem ser positivas, e esta positividade te faz com que você prossiga, progrida na sua evolução, ou essas consequências podem ser negativas, que faz com que você adquira débitos e que te atrase o seu processo evolutivo. Tudo isso dentro da harmonia de você fazer o que você quiser. Mas ele ensina muito bem o que é o bem e o mal, de uma maneira simples, extremamente simples. Tudo que vai ao encontro do amor, da caridade, das leis de Deus, você está no bem. Tudo que se afasta disso, você está no mal. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos construir uma base sólida, né? Esta base que faz com que nós edifiquemos esta construção dia a dia, de uma construção de uma fortaleza dentro de nós. Esta base sólida se chama compreensão. E esta compreensão é que está dentro embutida a nossa fé. É uma fé que você da compreensão, é uma fé lógica, é uma fé raciocinada. Por que eu falo tudo isso? Porque quando você pega a definição da fé, que vai põe o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Aí você vai entender isso. Você fala, firme fundamento das coisas que se esperam. É a compreensão daquilo que você espera. Se você não compreender aquilo que você espera, você talvez faça uma prece pedindo a Deus e simplesmente vai aguardar o que eu chamaria de um milagre. Você vai esperar, eu fiz a prece, vou aguardar um milagre que aconteça na minha vida, e não é assim que funciona, né? Eu preciso acreditar nas coisas que eu não vejo. E o único jeito de eu acreditar é eu me relacionar. Me relacionar com Deus na sua intimidade é simplesmente depositar, acreditar, confiar e entregar a sua vida a Deus. O grande problema é que nós temos essa dificuldade de entregar o volante para Deus. Nós até entregamos, mas nós queremos, né, dar as sugestões, pitacar como é que tem que se funcionar, e também não é assim que funciona. Deus está no comando, e este acreditar sem ver, eu acho que é a grande chave, né, que converte as pessoas, né, nesta fé que cresce aliada à prece que realmente te auxilia. Uma das qualidades de Jesus, pelo que a gente vê nas escritas, toda hora ele, pela sua fé, ele se isolava, saía dos seus discípulos e ele ia orar. Toda hora ele orava, né? Então ele tinha essa comunhão com Deus, ele com Deus, e é isso que nós temos que fazer, né? Nós com Deus. Então essa base sólida, ela deve ser fortalecida dentro de nós através da inteligência, tudo isso que eu falei. Então, uma questão que chega aqui no Evangelho, nós paramos para pensar como é que anda a nossa vida? Como é que andam os nossos pensamentos? Principalmente na pandemia, e é difícil você manter um pensamento equilibrado, né? Em meio a tanta assim, tragédia, entre aspas, que nos deixam com pensamentos negativos, pessimistas, né? Bem aflitivos. E, segundo, como anda o solo do nosso coração em relação a isso também, né? Como é que anda esse coração? Será que também é de pânico, de aflição? Porque se for isso que estivermos carregando nesse momento, acho que a sugestão é que se passe mesmo um trator, are esse terreno, né, esse solo, e realmente a gente precisa jogar sementes e adubo de esperança, de confiança, de fé, de
de depositar, de entregar as nossas vidas, né? Se está escrito porque a doença age desse jeito, não age no outro, e a gente sabe, né, nos estudos que se não tem explicação médica para isso, existe um porquê disso, nós devemos confiar e entregar isso. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o pensamento tem relação direta com a prece. Eu preciso ordenar, eu preciso alinhar, eu preciso objetivar os meus pensamentos para que eu possa formular uma prece com qualidade, uma prece efetiva. E se eu carrego tudo isso dentro dos meus pensamentos, dentro do meu coração, se eu carrego todos esses medos, ainda carrego mágoas, ressentimentos, nós não estamos indo a lugar algum. Então, eu aprendi isso na prece em relação a realmente passar esse trator, vamos fazer um campo, um terreno novo, um terreno fértil, e vamos cuidar, porque não adianta só jogar a semente, nós temos que cuidar diariamente disso, né? Então, é isso que nós temos que fazer. Porque quando você tem esse coração bondoso, quando você tem esse coração voltado ao amor, existem coisas que o Evangelho fala e que são lindas, né? Primeiro, por exemplo, sobre a felicidade. Uma felicidade é um sentimento que todo mundo almeja, mas ela não pode ser conquistada a qualquer preço. A felicidade é conquistada, e os estudos mostram, aquele coração que é generoso, aquele coração que é bondoso, aquele coração que é altruísta, porque esta pessoa encontra a paz e o contentamento da sua alma. Então precisa ser um coração bom. Para eu fazer, formular uma prece, eu tenho que ter um coração bom, eu tenho que ter um coração sincero, né? Eu preciso ter um combustível puro, eu não posso ter um combustível misturado, adulterado. Então, por isso que eu estou fazendo todo esse preparatório para a gente entrar na prece. Nós sabemos que, quando o amor cresce, existe um fortalecimento da nossa fé. Nós sabemos disso, né? Nós estudamos isso. E nós sabemos também que, conforme nossa capacidade evolutiva aumenta, né, conforme nós vamos progredindo, a nossa capacidade de amar, ela também progride. Então, vejam que terreno que nós precisamos preparar. É isso, né? É esse terreno do amor, da bondade, da solicitude, da fraternidade, né? E é isso que eu ponho como para a gente parar e pensar um pouquinho sobre isso. Porque a prece, nós entramos em comunhão a quem nós nos dirigimos. Eu posso entrar em comunhão com meu mentor, posso entrar em comunhão com Jesus, com o plano espiritual, com Deus. E o que eu espero e o que eu recebo disso é um auxílio e proteção. Então, esse é um benefício enorme. E você renunciar à prece é você renunciar à bondade de Deus. Renunciar à prece é você renunciar os benefícios a si próprio e os benefícios que você poderia fazer a alguém, né? Então, nós precisamos estar cientes e preparados para que a gente possa fazer essa prece. A prece liga nós ao que há de melhor dentro de nós. Quando você faz essa comunhão, você pega aquilo que você tem melhor dentro de você e faz a conexão com o plano espiritual, com aquilo que tem de melhor do plano espiritual. Esta unção, esta junção com um coração receptivo faz com que você entre em conexão com Deus. Então é importante nós acharmos dentro de nós o melhor dentro de nós, né? Eu li um texto, um artigo muito interessante, que ele fala que a prece é um ato de renovação interior, né? O que você precisa modificar dentro de você a cada dia para que você seja uma pessoa melhor? E quem obtém isso, um dos benefícios é a prece, porque ela faz esta renovação. Porque conforme você vai entrando nesta comunhão, você vai aprendendo a ter uma linguagem do amor, você vai aprendendo a ter uma linguagem do perdão,
e você vai aprendendo a ter uma linguagem da humildade. São as 3 virtudes essenciais para que a gente possa ter uma prece efetiva, né? Quais são as principais qualidades da prece, né? Isso também é muito interessante, é extenso, mas assim, eu vou resumir bem objetivamente. Quando você ora, você tem que ter clareza naquilo que você está idealizando, simplicidade naquilo que você está querendo. Você tem que fazer com que cada palavra daquilo que você elaborou tenha um significado, tenha o seu valor, tenha uma profundidade. Não pode ser uma coisa que você... não adianta você ter a sabedoria, falar palavras bonitas, porque tem que provir, como eu falei, de um coração sincero. Então, essas qualidades que toca a alma, né, que toca o seu coração, tudo isso que vem dentro de você tem que ser dentro de um princípio da humildade, né, do amor. Então, eu separei aqui a oração do Pai Nosso, que existem também muitos livros, né, e o próprio Evangelho ele dá algumas diretrizes, porque habitualmente nós a fazemos, né? Rezamos um Pai Nosso, e quando você entra no detalhamento do que significa esse Pai Nosso, você vê que você faz promessas que você nem sabe o que está fazendo, né? Então, eu vou fazer muito breve, para não ficar uma coisa muito chata, né? Muito extensa. Eu vou falar sobre o Pai Nosso, cada frase, isso que eu estou falando, do seu valor, da sua ideia, da sua reflexão, porque a oração do Pai Nosso, ela é uma obra de arte, porque ela é simples, ela resume, né, os conceitos de caridade, humildade, ela resume os deveres nossos com Deus, com o próximo, com nós mesmos, né? Então, ela é um resumo do Evangelho inteiro, na sua simplicidade, mas que quando nós formos orar, que a gente pare e pense, né? Nossa, sobre isso, né? Não tinha pensado. Então, quando põe Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, aqui estabelece uma relação de Pai, Deus, e nós, o Filho. Então, existe uma relação paternal, filial. E quando existe uma relação de pai e filho, existe uma submissão, uma obediência, né? Uma solicitude paternal de um pai misericordioso. E ainda nós o glorificamos. É esse o significado que quer dizer. Venha a nós o vosso reino. O que se trata o reino de Deus? Senão um reino de amor, bondade e justiça. Então, nós estamos pedindo que ele venha ao nosso reino, mas, na verdade, esse reino nós temos que vivenciar ele dentro de nós. Este reino de amor, de bondade, de justiça, é um reino que nós temos que vivenciar dentro de nós. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Novamente, nós fazemos, né, uma submissão, né, uma obediência, entregamos as nossas vidas a Deus. Nós estamos dizendo, seja feita a vossa vontade. Então, eu sei que é difícil, né, ao grau nosso evolutivo, mas é isso que nós estamos dizendo. Então, todas as vicissitudes da vida, é difícil falar isso, né, mas é o correto a ser feito. Elas devem ser entregues a Deus, né? Nós devemos acreditar, né, no maior patrimônio que Deus deu, que é a imortalidade do ser. Nós sabemos disso. Então, nós temos que começar a entregar mais, confiar mais, sempre fazendo a nossa parte. Não podemos, né? Se eu rezo e fico de braços cruzados, como eu falei, eu espero um milagre. Mas se eu rezo e persevero na renovação interior, fazendo a minha parte, é outra conotação. E é isso que nós precisamos fazer. Seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Nós pedimos o pão, hoje.
O pão nosso é o alimento para nossas necessidades físicas, mas também nós pedimos o alimento espiritual para as nossas necessidades do espírito, né? E nós pedimos hoje. Existe uma passagem, né? Não acumular tesouros na terra. É uma passagem tão bonita do Evangelho, né? Porque a traça corrói. Acumuleis tesouros nos céus, porque o ladrão não rouba, tudo isso. E lá depois vem falando assim: cada dia tem o seu dia de sofrimento. Então, quando eu peço o pão nosso cada dai-nos hoje, dai-nos o alimento espiritual para que eu possa suportar o dia de hoje, que eu tenha coragem para suportar hoje. Todos, eu não posso ficar sofrendo pelo amanhã ou depois da manhã, numa angústia, numa aflição. Eu preciso de hoje. Cada dia tem o seu dia de sofrimento. Então, é isso que ele quer dizer. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Também, quando a gente tem essa base sólida, nós temos a consciência que somos imperfeitos. Então, eu estou pedindo para Deus, perdoai a minha imperfeição, mas eu atrelo isso porque eu perdoo do meu próximo. E nós temos dificuldade de perdoar do nosso próximo. Então, nós também não temos que fazer essa base sólida também de não fazer cumprido nas coisas. Eu perdoo o meu próximo porque, além de eu pedir perdão, eu estou pedindo forças para Deus, nesta passagem, que Ele me dê para que eu tire o ressentimento e a animosidade pelo meu próximo. Então, eu peço perdão, mas também eu peço forças. E esse é o lindo da prece, né? Esse pedir. O que eu tenho que pedir? Eu tenho que pedir tudo aquilo que me dê, né, um desenvolvimento espiritual. É isso que eu preciso pedir. Não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. As tentações, também sabemos das nossas imperfeições, das nossas várias passagens. Quando você estuda o Livro dos Espíritos, entre a porta estreita e a porta larga, vem falar, sabemos que a porta estreita é a porta, né, correta, por que ainda insistimos em caminhar na porta larga, que é das facilidades, das tentações? E os Espíritos respondem, não é uma preferência, é uma predisposição. Então, veja que a conotação é totalmente diferente. Eu não tenho uma preferência de caminhar no mal ou fazer o mal, eu tenho uma predisposição que eu preciso corrigir, né? Então, é isso. E, além disso, eu peço forças para que eu tenha o auxílio do plano espiritual para eu resistir ao mal. Assim seja tudo o que eu falei, né? Assim seja a sua vontade, assim seja o pão de cada dia, assim seja, né, o perdão das ofensas e por aí à frente, né? É bonito, né? Eu acho muito esclarecedor. Então, esse é a interpretação do Pai Nosso, né? Agora, assim, para entrar propriamente na prece, como é que tudo inicia, né? Eu pus 3 passos bem rápidos para a gente entender como é que se formata a prece, né? Se ela começa do pensamento, né? Obviamente, nós temos que ter uma orientação, né? Um redirecionamento do meu pensamento para um lado positivo, otimista, não negativista, não derrotista. Então, eu tenho que redirecionar meu pensamento. Então, nós idealizamos o pensamento e achamos que está pronto. Mas tem um segundo fator, um segundo general que atua sobre os nossos pensamentos, que são os nossos sentimentos. O sentimento, ele dá forma, ele molda, ele termina o seu pensamento. Fala, está pronto. Então, por isso que eu perguntei como anda o solo do seu coração e como andam os seus pensamentos. Porque quando você for orar, você vai entender que o seu pensamento e o sentimento, eles são conjuntos. São 2 generais.
Um idealiza e o outro formata. Embala o seu pedido e ele vai enviar. Então, você já embalou o seu pedido com aquilo que você sente, aquilo que você pensa. O segundo passo é eu fazer a conexão para entregar este pacote, né, do meu pedido. Essa conexão é feita por um GPS, porque o GPS nos indica, né? Mas não um GPS nosso aqui, que às vezes ele nos indica por lugares errados. É um GPS divino que nós temos dentro de nós, que faz com que eu faça esta conexão com Deus, né? Que eu faça esta meditação. Então, esta conexão, ela tem que ser algo em que o Evangelho diz: entra no seu quarto, fechado a porta, ora ao teu pai que está em secreto. Então, entra no seu mundo interior, fecha todas as influências externas às quais você está submetido naquele momento. Entra em conexão, você e Deus, como Jesus fazia com Deus. Entra com conexão e faça o seu pedido com sinceridade, com honestidade, com verdade, com a sua necessidade. Então, esta conexão, alguns preferem, né? Mas para me conectar, para fazer uma prece, eu preciso estar de joelhos. Eu tenho que estar com a luz apagada. Eu tenho que estar num templo religioso. Se isso favorece a sua conexão, não há problema algum. Mas saiba que o pensamento é tudo e a forma não é nada. Porque você pode orar da onde você estiver. Você pode orar de manhã, quando você acordar, e pedir que Deus te proteja no dia que vem, agradecendo pela oportunidade de você ter mais um dia de vida. Você pode orar durante o dia inteiro nas situações diversas que eu falei da sua vida, porque é necessário você fazer uma higienização da sua alma, dos efeitos que você se contamina ou contamina o ambiente, então você se higieniza. E é preciso fazer uma oração ao deitar, para que você possa repousar o seu corpo e que você possa, seu espírito, transitar em lugares seguros, em lugares de aprendizado. Então, formatado o pensamento, feito a conexão, você despacha esse pedido, né? Você despacha esse pedido que faz uma corrente vibracional que se propaga pelo universo através do fluido universal, né? Esta vibração vai e ela volta, atuando em você, mudando a sua vibração celular e muitas vezes com poder de cura, que às vezes os médicos não conseguem entender o que aconteceu e às vezes a prece, com essa dinâmica, com esse mecanismo, curou um paciente, né? Então, se os rituais externos favorecem a sua conexão, faça, né? Eu gostaria, em relação à prece, de lembrar o Evangelho no Lar, né? Eu demorei muito, a Soraya que acabou sempre fazendo hoje. Hoje eu já estou também habituado a fazer meu Evangelho, porque nós sabemos que o Evangelho no Lar, ele promove uma melhoria no ambiente. Então, faça aquilo que você acredite, pegue a Bíblia, pegue o Evangelho, não sei, aquilo que você acredita, faça. Porque quando você faz o Evangelho, você está aprendendo o Evangelho, você está protegendo a sua casa, você está fortalecendo a sua casa. Então, estipule um dia da semana ou do final de semana e faça toda semana o Evangelho no lar, pedindo a proteção da casa, dos seus filhos, do ambiente, né? Então, é isso que nós devemos fazer. Eu gostaria de falar alguma coisinha sobre a situação do Covid, né? Nós estamos conversando sobre o Covid aí no começo, né? Antes de iniciar a oratória. Certamente estamos perdendo muitos entes queridos, amigos, por Covid ou não Covid,
por outras doenças, pessoas jovens, né, que deixa a gente também, de uma certa forma, amargurado, né, que faz com que a gente reflita sobre assuntos da fragilidade da vida, assuntos da transitoriedade da vida, de se viver intensamente a vida com propósitos bons, de se deixar as coisas que fazemos cumprido de lado. Quer dizer, você entra num questionamento, uma reformulação interior, né? Existem algumas ponderações que eu gostaria de fazer, né, principalmente aos amigos que não são espíritas, que a situação que nós encontramos da pessoa que desencarnou, que morreu, a situação de lá é exatamente a de cá, que foi criada por aquela pessoa que desencarnou. Então, é uma continuidade, né? E que vocês devam saber que o maior patrimônio, como eu disse, sem dúvida nenhuma, é o patrimônio da imortalidade, né? O espírito não morre. Então, nós continuamos com indas e vindas. E quanto ao desencarne, quanto à morte, a pessoa só perde o corpo físico. O que mantém é o espírito, a sua individualidade, a sua essência. Então, as pessoas que nós perdemos do convívio nosso neste momento, eles perderam só o corpo. Eles mantêm a sua essência, a sua individualidade, com um a mais. Eles se tornam mais sensíveis, porque eles não possuem um corpo denso como o nosso agora. Então, as situações de pensamento que temos, seja por uma situação de revolta, de tristeza, de aflição, de angústia, ele sente. Ou seja por uma situação em que você vibre para que dê amparo, para que dê esperança, para que ele possa continuar a sua trajetória na sua vida, ele sente. Ele sente aquele que pensa positivamente, que vibra, e ele não se sente só. Os elos da amizade, da comunhão, eles não se desfazem. Então, que a gente mantenha, né? Claro que temos uma condição de luto, nós fazemos o luto, né? A condição nossa é essa, mas que a gente se esforce para tentar manter este pensamento positivo, vibrando para que aquela pessoa possa continuar a sua trajetória da melhor maneira possível, né? A oração, isso é muito interessante, porque nós despachamos a oração, né? Fizemos o pedido, e o que fazer a seguir, né? Então, fala, ore, trabalhe e aguarde. Então, Deus se manifesta nas circunstâncias e nas pessoas que estão ao nosso redor. O que quer dizer isso? Às vezes, quando eu faço uma prece pedindo uma luz, um amparo, às vezes ele manda um amigo, um companheiro, ou até um desconhecido que te fala algo que você fala, meu Deus, era isso que eu precisava escutar. Ou ele te manda algo, tipo um cartaz, uma leitura, um banner, qualquer coisa que você vê, fala, nossa, era isso que eu precisava. Mas para que você possa identificar, você precisa prestar atenção. Porque Deus age ao seu entorno, te cercando, e age dentro de você, te envolvendo. Então, quando você fizer a oração, fique atento, faça a sua parte, persevere e veja os sinais que possam te dar, porque ele age de uma maneira muito sutil. Ele não faz balbúrdia, ele não faz extravagância, sutileza, que às vezes está debaixo do seu nariz e você não consegue enxergar a solução daquilo que você precisa, né? Então, que nós possamos manter a oração como um hábito, um dever, que a gente possa entender essa dinâmica, né, da prece como um benefício nosso, a potencialidade de beneficiarmos alguém, né, que a gente melhore o nosso campo mental, porque quando nós oramos, recebemos força,
pedimos, né, luz para clarear os nossos caminhos, auxílio espiritual. Então, tudo isso Deus não nega e é disso que nós precisamos, né? Eu gostaria de agradecer a todos, né, pela oportunidade. Estava um pouquinho meio enferrujado, mas já estou me soltando. E vamos fazer a prece de encerramento, né? Então, vou pedir a todos que, novamente, fechem os olhos materiais, que possamos elevar nossos pensamentos em sentimentos de gratidão pelos ensinamentos aqui ditados pelo Evangelho, da prece. Agradecemos a presença dos nossos mentores, a presença de Jesus, do plano espiritual, e pedimos, Jesus, que derrame a sua luz, a sua bênção a toda a humanidade nesse momento tão difícil, que possa atender as pessoas do chat nas suas aflições, nas suas doenças, que possa amparar, que possa acalmar, dar esperança aos nossos amigos que desencarnaram recentemente, Alexandre Graneiro, Ronaldo Cola, Moacir, que eles possam estar encaminhados, amparados por Ti, Mestre, que a Sua luz possa percorrer asilos, presídios, hospitais, orfanatos, e que ela possa adentrar dentro de cada ambiente de nossas residências, inundando de amor, de paz, de tranquilidade a todos os nossos entes queridos. E assim finalizo o Evangelho desta noite dizendo, graças a Deus e graças a Ti, Mestre Jesus. Muito obrigado, gente.